Será que a chapinha é a vilã? Será que a chapinha destrói o cabelo? Quantas vezes na semana eu posso passar chapinha? Será que eu posso passar chapinha? Como passar? O que fazer antes? O que fazer depois? Então, nesse vídeo eu vou explicar tudo para você sobre chapinha. E essas dicas vão ajudar, sendo você uma pessoa alisada ou até mesmo para quem tem o cabelo liso e gosta de passar chapinha para poder deixar mais liso ainda. Para quem tem o cabelo cacheado e gosta de passar chapinha também, serão dicas bem abrangentes para quem não me conhece. Eu sou cabeleireira e terapeuta capilar, então no meu salão eu trabalho com vários tipos de cabelo e quase sempre as minhas clientes gostam de finalização com escova, com chapinha, às vezes com cachos, mas aí então eu tenho experiência em diversos tipos de cabelo para poder falar aqui para vocês. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu joinha para mim, se inscreva no canal e bora conferir o conteúdo. Então vamos lá, pessoal. Primeiro eu vou falar um pouco aqui sobre a chapinha, que muitas vezes é vista como uma vilã. Será que a chapinha realmente estraga o cabelo? Eu vou ser bem direta pra vocês, bem sincera como sempre. E sim, gente, sim, a chapinha estraga o cabelo, a chapinha danifica bastante o cabelo. E assim, o ideal seria que a gente não precisasse usar fonte de calor, usar química. Só que assim, esse é o mundo ideal, esse não é o mundo real, né? Então, eu vou dar dicas nesse vídeo para que a gente possa utilizar elas de maneira mais consciente. Então, pessoal, vou começar esse vídeo falando para vocês qual é a forma que a gente deve utilizar a chapinha na nossa rotina de cuidados diários, tendo o mínimo possível de danos. Então, vamos lá. Sempre que você for fazer chapinha no cabelo, o ideal é que você lave e hidrate seu cabelo antes. Eu sempre gosto de ressaltar aqui, não importa se o seu cabelo é seco, se ele é oleoso, se ele é fino, não importa. O ideal para todo mundo é que a gente lave o cabelo pelo menos 3 vezes na semana, mesmo se o seu cabelo for seco. Eu tenho cabelo seco, o cabelo crespo, eu sou uma pessoa que alisa o cabelo e ainda assim eu lavo o meu cabelo 3 vezes na semana, por uma questão até de saúde do couro cabeludo. Então, tem gente que acha, se eu lavar o cabelo 3 vezes na semana, meu fio vai ressecar. Ele não vai ressecar se você utilizar o shampoo certo e se você manter uma rotina de tratamentos. Também recebi uma pergunta esses dias na caixinha do Instagram, se você não me segue, eu deixo o link aqui para vocês irem lá seguir. É assim, pessoal, as pessoas sempre me perguntam como que eu faço para deixar o cabelo das minhas clientes tão brilhosos, ou o meu, né, o meu cabelo que tá sempre brilhosinho aqui. O segredo está na higienização. O shampoo, gente, a gente tem que passar pelo menos 2 vezes no cabelo. Todas as vezes que eu lavo, eu passo o shampoo 2 vezes. Tem gente que lava o cabelo, passa o shampoo só uma vez. Aí, quando você vai fazer o tratamento não absorve bem, o seu cabelo vai ficar pesado depois. Quando você vier passando chapinha, ela vai queimar o cabelo. Então, sempre passe a chapinha com o cabelo hidratado e bem higienizado. Quando você for hidratar o seu cabelo, gente, não precisa passar muito. Normalmente, a quantidade que a gente usa de máscara é de 5 a 15 gramas, ou seja, de 1 colher de chá a 1 colher de sopa, dependendo do tamanho do cabelo. Deixe o tempo de ação da máscara e enxague 100%. Você não vai fazer chapinha no seu cabelo com máscaras por cima porque acha que vai hidratar mais. Então, você sempre tira 100% do produto, da sua máscara de hidratação. A chapinha vai vir por cima do seu protetor térmico, que é o seu creme de pentear que você tem que usar com fator de proteção contra o calor do secador, da chapinha e de preferência até com fator de proteção solar. Então, eu vou mostrar para vocês aqui quais os que eu uso e como que eu uso. Eu sempre gosto de usar um protetor térmico em creme no cabelo molhado. O do protetor térmico, gente, também é um creme de pentear, mas nem todo creme de pentear é um protetor térmico. Então você tem que ver se na descrição do seu produto tá falando se tem proteção térmica. Esse que eu uso é o defrisante da linha Eric Kennedy, mas você pode usar o que você quiser. Eu gosto de utilizar ele no cabelo molhado. No cabelo seco, eu gosto de utilizar esse aqui, que é o spray da Charming Gloss, que é um spray de brilho e proteção térmica. Gente, esse aqui, sério, ele é muito cheiroso. Ele tem cheiro de morango, de tutti-frutti, e ele faz a chapinha deslizar muito deliciosamente. E gosto de utilizar, no final de tudo, um olhinho reparador de pontas. Eu gosto desse aqui da Elseve, que também é um protetor térmico. Eu sempre recebo também bastante a pergunta, Bia, o que danifica mais, o secador ou a chapinha? A resposta, gente, é muito simples e ao mesmo tempo muito complexa. Depende.
você tem que observar o seu cabelo. E todo cabelo também tem fases, né, pessoal? Tinha uma época na minha vida, quando eu fazia progressiva para deixar ele bem lisinho, que toda vez que eu usava o secador, eu sentia que danificava bastante o meu cabelo. Eu não usava secador nunca, nunca. Eu deixava ele secar natural e depois eu vinha pranchando porque ele já ficava alinhado. Agora tem pessoas que se vier passando a chapinha no cabelo sem alinhar com a escova antes, ele quebra. Tem pessoa que se passar só a escova, o cabelo já fica liso. Então você tem que ver se o que é melhor para você. É utilizar só a escova, só a chapinha ou escova e chapinha. Por exemplo, você vai ver se quando você faz o processo, caem muitos fiozinhos quebrados no chão. Se estiver caindo muito fiozinho, é porque provavelmente você está você está depositando muito calor no seu cabelo. Então, você vai ter que analisar. Hoje, eu não faço escova no meu cabelo antes de passar chapinha, mas eu sempre uso o secador de longe, no vento morno, e alinho ele, porque como agora eu faço botox, meu cabelo ele não seca lisinho, baixinho. Ele seca desse tamanho aqui. Ele seca meio frisado, meio poroso, ele seca muito louco. Então, batendo o vento do secador e alinhando com a escova de longe, o vento morno, não é escova. Eu chamo de secagem alinhada, sabe? Ele já fica bem calminho, é um processo que eu faço em 10 minutos e aí depois eu venho com a chapinha. Mas você vai ter que ver se de acordo com o seu cabelo, o ideal é fazer uma escova caprichada antes, se o ideal é esperar ele secar e vir com a chapinha. Em todo caso, você vai precisar analisar, porque em cada pessoa a gente vai ter um resultado diferente e em cada pessoa também esse resultado vai depender da química que ela utilizar, da época da vida que ela tá. Então é muito importante que você trabalhe aí o seu autoconhecimento para poder entender o que é melhor. Mas, teoricamente, fazer só uma escova danifica menos o cabelo. Porque você pode vir com o jato de secador em cima da sua mão, ela não vai queimar na hora. A chapinha já vai queimar na hora, mesmo que ela estiver numa temperatura baixinha. Então, você precisa testar e ver como que o seu cabelo vai reagir. Qual tipo de chapinha que você tem que usar, gente? Eu vou falar pra vocês assim, que quanto melhor a chapinha, quanto mais tecnológica a chapinha, e muitas vezes isso implica quanto mais cara também a chapinha, tende a ter um resultado melhor. Eu, por exemplo, uso uma chapinha que é extremamente tecnológica, que é essa daqui, ó, que não tem nem botão. Eu tenho essa chapinha desde 2013, ou seja, tem 10 anos. Então ela já pode ser considerada uma chapinha obsoleta, né? Uma chapinha velha. Ela é de cerâmica, ela não tem mais para vender, mas o que eu indico para vocês, primordial, comprar uma chapinha de placa de cerâmica para você utilizar em casa e de preferência que tenha controle de temperatura. Essa aqui é o museu, mas ela é de cerâmica e tem controle de temperatura aqui. Então eu consigo mexer e escolher a temperatura que eu vou utilizar. E eu sempre opto pelas temperaturas mais baixas. E assim, gente, essa chapinha é muito diferente do que, por exemplo, uma chapinha de titânio, como a Lise, que eu já mostrei pra vocês. Eu utilizo a Lise no meu salão para poder finalizar cabelo com escova. Eu utilizo numa temperatura de 170 graus, 190 graus. E quem vai lá finalizar com escova, gente, normalmente eu capricho na escova e uso as chapinhas às vezes só para emborcar a ponta numa temperatura bem baixa. E não é rotineiro, né? Às vezes a pessoa vai lá uma vez no mês, 2 vezes no mês de fazer um tratamento. Agora, para utilizar no dia a dia, o que é o ideal é que a gente utilize uma prancha com placa de cerâmica e controle de temperatura. Eu uso ela no meu cabelo, na maioria das vezes, entre 160 e 180 graus. O 160, 180 graus dessa é totalmente diferente dessas mesmas temperaturas numa prancha de titânio. A temperatura também, que você vai utilizar a chapinha, ela é muito relativa. Nos estudos que eu já fiz, eu aprendi que a temperatura ideal para você utilizar a chapinha é no máximo em 180 graus Celsius. Nunca ultrapasse esse valor. Mas eu sei e eu vejo pela prática no salão que tem cabelos que não ficam lisinhos com essa temperatura. Normalmente um cabelo mais grosso, um cabelo virgem. Então, às vezes, a gente precisa usar uma temperatura de 200, de 210. Nunca passei de 210, nem precisa, tá, gente? Às vezes, precisa usar uma temperatura mais alta. A temperatura mais alta danifica mais. Só que, normalmente, esses cabelos que têm mais dificuldade de alisar, eles são mais grossos, eles são virgens, então eles são mais resistentes. E são de pessoas que normalmente fazem escova
periodicamente, não tem química no cabelo. Então, normalmente, quando a gente usa uma temperatura mais alta no cabelo desse tipo, de vez em quando, não dá tanto problema. Mas pra mim, que utilizo a chapinha na minha rotina semanal, eu não ultrapasso de 180 graus. E aí já vem outra parte, né, que eu sei que muitas pessoas ficam na dúvida, né? Quantas vezes que eu utilizo a chapinha na semana? Eu utilizo a chapinha, sabe aquela chapinha caprichadinha? Igual eu fiz aqui agora, ó, vou mostrar pra vocês. O meu cabelo, ele tá preso. Eu ando agora com o cabelo preso em cima aqui, por causa do raio do cortinho que eu tive, até ele se igualar. Mas assim, a chapinha mais detalhada, mecha a mecha, eu utilizo sempre em 170, 180 graus. Agora, essa chapinha detalhada, eu faço uma vez por semana, mas tem semana que eu nem faço. Agora, a franjinha, gente, que eu sempre uso essa franja aqui, que fica sempre muito louca e que é muito cheia, eu confesso que eu passo aí umas 3 vezes na semana, uma passadinha só, mas eu uso em 150 graus. Ciente que no meu cabelo, a franja, essa parte aqui eu tô sempre cortando, então ela tá sempre se renovando. E essa parte aqui da frente é a parte mais forte e menos crespa do meu cabelo. Então, mesmo que eu utilize uma temperatura baixinha, 3 vezes na semana, uma passadinha, eu sei, eu vejo que não dá problema nenhum. Mas eu sei que muitas pessoas têm essa parte da frente muito danificada. Então, você tem que ver. Tem que dosar para ver se vai valer a pena. Então, essa é a temperatura que eu uso, 180 no dia a dia e na franjinha 150. Ou quando você precisa arrumar alguma coisinha, sabe quando alguma parte do cabelo ficou meio fora do lugar? 150 graus. Você não precisa ter tanto medo assim da chapinha quando você vai fazer tipo um retoquezinho. Mas se você pegar uma chapinha que você não pode controlar a temperatura, que tá sempre ali em 210, normalmente essas chapinhas do dia a dia que não tem controle de temperatura, essas pretinhas aí que a gente compra por R$100, elas estão sempre em 200, 210 graus, que é uma temperatura muito alta se você ficar todo dia passando a sua franja, aí o seu cabelo vai quebrar, sua franja vai quebrar, com certeza. Então, reafirmando aqui, muitas pessoas me perguntam, Bia, quantas vezes eu posso passar chapinha no cabelo? O ideal é não passar nenhuma, mas no máximo tente passar uma vez essa chapinha mais detalhada. E agora, esses pequenos retoquezinhos que a gente faz em uma temperatura de 150, 160 graus, tente fazer assim no máximo 2, 3 vezes na semana. Mas o ideal é passar a chapinha uma vez na semana só, tá, gente? Uma vez. E nas outras vezes da semana, você prende o seu cabelo, você faz um penteado. Eu já tenho vídeos aqui no canal mostrando penteados com o cabelo preso. Quem me segue no Instagram vê que eu posto, quase sempre eu tô de coque, tô com algum penteado diferente. E assim, uma das perguntas assim que eu mais recebo no universo é se as 3 vezes que eu lavo o cabelo na semana eu uso secador e chapinha. Eu já falei isso mais ou menos, mas eu vou enfatizar aqui de novo. Eu lavo o cabelo segunda, quarta e sexta. Eu sempre seco com secador no jato morno, de longe. Sempre seco, porque senão ele seca, porque agora eu faço botox no cabelo, ele seca muito esquisito. Então, só de eu secar com o secador, ele fica alinhadinho, de longe no jato morno. Aí, se for o caso, eu durmo com o tocanero, mas assim, ele não fica bom o suficiente pra andar com ele solto. Mas aí eu faço, o quê? Eu faço coque, passo uma chapinha só na franja, faço um penteado diferente. E uma vez na semana eu passo a chapinha nele pra poder usar ele solto. Igual eu tô aqui, esse jeito aqui é um jeito que eu considero meu cabelo solto, né? E assim, como que a gente faz pra chapinha durar no nosso cabelo? Na hora de dormir, você utilizar a tocanero, né? Eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando como utilizar a tocanero, mas eu confesso que eu quase não uso mais. Porque, gente, hoje, com o conhecimento que eu já tenho, eu sei que, por exemplo, se eu utilizar tocanero, sendo eu uma pessoa que tem dermatite no couro cabeludo, abafar ali o couro cabeludo, embora eu não fique com o cabelo sujo, porque eu tô sempre lavando, não é muito saudável. E às vezes eu acordo com o couro cabelo dolorido. Mas se você não tem esse problema, utilize tocanero para dormir e na hora do banho utilize uma touquinha plástica para poder não molhar, né? Outra coisa que eu queria falar sobre a maneira de passar a prancha mais saudável possível é assim, na raiz você passa em média umas 2 vezes, eu passo no meu cabelo, na minha raiz 2 vezes, se for uma raiz mais difícil pode passar até umas 5 vezes assim, comprimento eu passo sempre uma vez. E se o cabelo for, se eu estiver fazendo o cabelo de uma cliente que for um cabelo muito difícil, eu passo no máximo 2 vezes, tá gente? Não abusa da chapinha, ciente que quanto mais lisinho ficar, mais bonito vai ficar no dia, só que mais chances de danificar. Então você tem que dosar e ver o que você quer e se responsabilizar depois. Se você optar por utilizar a chapinha desenfreadamente, numa temperatura alta, quase todo dia,
você não pode culpar a chapinha depois de ter quebrado seu cabelo. Porque, assim, a chapinha, assim, ela quebra, ela afina, ela resseca, ela danifica, mas ela também deixa o cabelo muito bonito. Então, a gente tem que ter um autoconhecimento muito mais importante do que você copiar o que uma pessoa faz. É você ter autoconhecimento para poder entender como que o seu cabelo vai reagir. Qual a melhor hidratação para você fazer antes, se você vai usar secador antes, se você não vai usar, se você vai deixar secar natural, se você vai usar 150, 200 graus, se você vai usar tocanero, se você vai dormir com coque. Então, você precisa tirar um tempo para poder se analisar e ver como que o seu cabelo responde melhor. E assim, gente, eu sei que por causa do meu vídeo do corte químico, vieram muitas pessoas novas aqui pro canal e muitas pessoas estão passando pelo corte químico e eu tenho que falar pra vocês que especialmente nessa época que eu passei pelo corte químico, eu nunca parei de usar chapinha, mas eu passei muitos meses utilizando a chapinha praticamente nunca, tá? Ou no máximo aqui na franjinha. Mas assim, na época do caos do corte químico, eu não utilizava chapinha. Eu só secava com secador e fazia corte. Até porque se eu passasse chapinha, gente, mesmo assim eu não podia andar com o cabelo solto porque tava todo horrível, né? Então, se você tá passando por corte químico, aí sim é importante você tirar a chapinha da sua rotina. É muito importante que você tire, que você reduza, aí uma vez no mês, 2 vezes no mês no máximo, e foque o seu tempo ali para cuidar do seu cabelo. Não para poder deixar ele liso, brilhoso o tempo todo, porque senão ele vai só piorar. E o último assunto que eu vou falar aqui com vocês é a durabilidade da chapinha, né? Normalmente, quem tem o cabelo processado por químicas ácidas, ou seja, progressiva, selagem, botox, principalmente progressiva, quando você faz a chapinha, normalmente o cabelo ele fica selado, sabe? Ele fica liso. Agora, quando você tem o cabelo natural, ou seu cabelo ele é um pouco mais poroso, mais armado, você faz luzes, você faz relaxamento, quando você fez a chapinha, ficou liso, você sai na umidade, o cabelo volta, né? E isso, gente, vocês têm que entender e aprender a lidar com isso de uma maneira, assim, o mais natural e leve possível. Hoje, eu já falei, eu não faço progressiva, eu faço botox, que é uma progressiva mais leve, bem mais leve. Mas quando eu fazia progressiva, eu podia sair na umidade que o meu cabelo não dava frizz. Normalmente, quem faz progressiva sabe disso, o cabelo ele não dá frizz. E eu sabia que a minha escova e chapinha tinha uma durabilidade bem maior. Agora que eu faço botox e que o meu cabelo tá totalmente diferente, eu faço a chapinha e eu saindo de casa para ir pro trabalho de manhã na neblina, o meu cabelo ele enche todo. Muitas vezes ele enche todo. Então, gente, se você tem um cabelo assim, que é um cabelo mais poroso, que a cutícula abre mais, ai, gente, eu acho que você tem mais que ficar feliz do que ficar triste, sabe? Porque, assim, eu passei por algumas coisas na vida que me fizeram aprender que quando você usa muita progressiva, o seu cabelo ele nem abre a cutícula, ele tá tão selado, ele tá encapado. Agora, quando o seu cabelo reage a uma mudança de temperatura, quer dizer que ele tá mais natural, ele tá mais vivo. Então, gente, o frizz, a umidade, o cabelo encher, é uma coisa natural de um cabelo que tá saudável, porque a cutícula abre e fecha, né? Ou melhor, ela contrai e dilata, né? Porque tem gente que fala que a cutícula não abre, né? Ela contrai e ela dilata. Então, assim, ciente disso, saibam que se você fizer uma chapinha, você vai sair numa neblina, numa chuva, ele vai armar, ele vai ficar doido, ele vai ficar muito doido. Então, você use bons protetores térmicos e aprendam, assim, a lidar com isso. Depois você prende, não tenta passar uma chapinha por cima da outra. Isso acontece, isso é normal. Não é muito normal quando você sai na neblina e seu cabelo continua compactado, selado, entendeu? Assim como as progressivas fazem os nossos cabelos ficarem. Mas enfim, gente, no vídeo de hoje era isso que eu queria falar, espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram do vídeo, já deixem seu joinha pra mim, se inscrevam aqui no canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!